Muito bem, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso quinto episódio, nosso quinto webinar desse novo momento que a gente está trabalhando, nessa jornada agora em novembro de adoção corporativa de IA generativa. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Eduardo Brito, diretor da iProcess, e nesse quinto dia nós vamos falar para vocês sobre algo que, sem dúvida alguma, já faz e cada vez mais vai fazer parte do dia a dia de todo mundo, que é como você trabalha, se comunica e conversa com a inteligência artificial através do uso de prompts. Eu e a Kelly, que está aqui conosco. Tudo bem, Kelly? Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigada pelo convite, Brito. Opa, seja bem-vinda, Kelly. Vamos estar aqui hoje, então, mostrando para vocês alguns casos práticos e técnicas de uma capacidade que hoje para nós tem que ser aprendida, mas que eu tenho certeza que em muito pouco tempo vai ser algo tão natural como você ir no Google e fazer uma pesquisa. A IA, como nosso assistente, entra cada vez mais no nosso dia a dia e saber conversar com ela, saber obter os resultados que nós precisamos para poder identificar as tarefas que temos a fazer e como ela pode nos auxiliar, é fundamental para que possamos ser cada vez mais produtivos e possamos fazer que a inteligência artificial efetivamente faça a diferença. Esse webinar é apresentado para a iProcess, uma empresa parceira de grandes clientes, para uma jornada completa de automação e redesenho de processos. Na iProcess, nós temos um portfólio completo quando o assunto é processos, do licenciamento de plataformas à automação e do redesenho à capacitação do mercado, como, por exemplo, a gente está fazendo hoje dentro desse webinar. Nós trabalhamos com as tecnologias que estão em volta do conceito de trabalhador digital, que são as tecnologias que automatizam as habilidades que uma pessoa utiliza para executar um processo de negócio. E dentre essas tecnologias, a gente destaca o uso de captura cognitiva, chatbot, inteligência artificial, RPA, Process Mining, BPMS, entre outras, com grandes parceiros que permitem que a gente entregue para os nossos clientes um conjunto completo de soluções. Dentro dessa jornada, a iProcess entende que inteligência artificial é uma jornada corporativa, que tem que ser levada para toda a empresa, para que cada colaborador consiga perceber, identificar e implementar e aplicar no seu dia a dia como que a IA pode otimizar o seu trabalho. Quando cada pessoa consegue trazer esse ganho dentro das suas atividades, o ganho da organização é exponencial, várias vezes exponencial, porque nós estamos trazendo a produtividade para cada posto de trabalho. Nós estamos trazendo uma possibilidade de olhar para todos os processos e repensar como que eles podem ser mais fluidos, como que eles podem ser melhor definidos com o uso da tecnologia. E para isso, a iProcess tem uma série de ofertas para ajudá-los nessa jornada. Temos capacitações corporativas, um modelo de aulas gravadas numa plataforma super moderna que vocês podem consultar através desse QR Code, onde apresentamos sobre conceitos e fundamentos de IA, aplicação de inteligência artificial no negócio e engenharia de prompt. Inclusive, o conteúdo que nós vamos trazer aqui para vocês é uma parte bastante relevante no nosso curso de formação de engenharia de prompt de IA para o negócio. Trabalhamos também com uma ampla gama de capacidades de automação da inteligência artificial, que nós estruturamos para poder ajudar os nossos clientes das áreas de negócio a identificar todos os potenciais aplicações que nós podemos utilizar com inteligência artificial. E por isso, inclusive, temos no nosso e-book de 50 superpoderes de IA uma ampla diversidade e exemplos de aplicações de IA para que vocês possam se inspirar. Ou seja, trazemos aqui para vocês um conjunto de ofertas completo que faz da capacitação, garagem, diagnóstico, adoção de IA generativa, entre outras, uma gama muito grande de possibilidades para que a iProcess seja a parceira de vocês no uso de inteligência artificial. E por isso estamos aqui hoje falando sobre esse assunto tão relevante, que é engenharia de prompt, sobre como você conversa e se comunica melhor com a IA e a IA generativa para poder desenvolver uma série de melhorias
e aumento de eficiência nas suas atividades no dia a dia. E para isso, eu passo aqui então a palavra para Kelly. Opa, oi, Brito, obrigada. Pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre engenharia de prompt. Só reforçando, né, que essa semana ela tem sido dedicada à discussão sobre a adoção corporativa de inteligência artificial. O Brito acabou de falar, né, sobre a metodologia que a gente tem levado para muitas organizações para alavancar as iniciativas de IA. E a gente entende que o uso de prompt de IA generativa, essas ferramentas como o Copilot, Chat da Microsoft, Gemini, ChatGPT, entre outras, são ferramentas muito úteis, especialmente na descoberta de oportunidades de inteligência artificial que podem se transformar em soluções corporativas. Ao colocar esse tipo de conhecimento nas mãos dos usuários de negócio, eles podem experimentar como a inteligência artificial pode ser utilizada no seu dia a dia, podem identificar oportunidades onde ela pode se transformar em uma solução de uso consistente e persistente para diversas execuções de uma mesma atividade, e isso então pode ser transformado em um projeto de implantação de uma solução corporativa. E aí, adicionando todos os componentes que a gente sabe que são tão importantes, né? Como a questão de tratamento de dados, preservação das informações, histórico, entre outras questões. Mas o primeiro passo é saber utilizar o prompt para nos ajudar a descobrir essas oportunidades. E aí é por isso que a gente está trazendo essa semana aqui, com aquela introdução que o Brito fez no primeiro dia, da jornada de adoção corporativa, com uma diversidade de sugestões e recomendações, as sessões seguintes, em que a gente explorou as 3 principais ferramentas que têm sido usadas no ambiente corporativo. E hoje eu venho trazer para vocês um conhecimento compartilhado que serve para praticamente todos os modelos de linguagem. Mas para conseguir explicar a engenharia de prompt, eu queria falar um pouquinho sobre a ciência do prompt, ajudando primeiro a entender como que de fato funcionam essas IAs generativas. Então, eu vou trazer de uma forma super simples, existem artigos científicos, muitas pesquisas discutindo, né, como que isso é feito, mas de uma forma bastante simples e reforçando algo que já é de conhecimento comum, mas que é importante a gente entender para a dinâmica de prompts e saber como que esses modelos são criados. Então, em primeiro lugar, tudo começa nos dados. Para treinar um modelo generativo, são utilizados uma enormidade de dados, textos, imagens, vídeos, áudios, sinais de IoT, dados estruturados. Isso é a matéria-prima do processo de aprendizado. E aqui tem um ponto determinante: a qualidade e a diversidade e a origem dessas informações é que vão realmente potencializar um modelo de linguagem. Então, como cada empresa que oferece essas soluções de IA generativa treina o seu modelo com conjuntos de dados diferentes, elas acabam se especializando de formas distintas. Os modelos, por exemplo, como os modelos GPT da OpenAI ou Gemini da Google, eles são treinados com grandes coleções de dados, mas as fontes variam. O modelo de dados da OpenAI, por exemplo, ele utiliza mais dados de internet em geral, código aberto, conteúdos licenciados de mídia e de livros, muito conteúdo de livros que foram digitalizados para treinar esse modelo. Já o Gemini da Google, ele se apoia mais no ecossistema Google. Então, dados multimodais de alta qualidade, vocês sabem que as plataformas da Google, né, incluem ali questões de redes sociais, o YouTube com um monte de conteúdo em imagem e vídeo, né, além dos próprios conteúdos ali abertos dentro das plataformas corporativas. Isso faz com que o Gemini seja muito forte nos aspectos de multimodalidade, contextualização visual, enquanto o ChatGPT e o Copilot da Microsoft, que é baseado no mesmo modelo, têm uma performance melhor de raciocínio linguístico, diálogo e instrução. Então, isso vai fazer com que a gente perceba, né? Às vezes a gente testa um prompt numa ferramenta ou no outro e a gente vê que os resultados eles são diferentes, principalmente por causa disso. O treinamento transforma os dados em padrões aprendidos pelo modelo. Então, isso é importante reforçar, porque é uma coisa tão natural para a gente, cada vez mais a voz, a forma de falar desses modelos de linguagem, né, de inteligência artificial, nos parece tão natural e tão comum como se a gente estivesse falando com outra pessoa. É comum que às vezes a gente até confunda isso, né? E acabe tratando a inteligência artificial como se fosse uma pessoa. Mas não é, ela é uma ferramenta. Então, ela é um modelo
que foi treinado com um processo no qual redes neurais artificiais assimilam esses dados e treinam, né, encontram padrões nesses dados. Os pesquisadores eles definem uma arquitetura de rede neural, quantas camadas aquela rede vai ter, quantos neurônios, tipos de blocos, etc. E aí esse modelo ele vai sendo alimentado com toda essa quantidade de dados. E ele vai aprender, né, a tentar prever as palavras ou os tokens, comparando os resultados e ajustando os pesos internos dentro da rede neural. Esse não é um processo rápido, treinar um modelo de peso, como esses grandes modelos, né, os modelos de linguagem de larga escala, podem levar semanas ou até meses, usando milhares de processadores e rodando em paralelo. Então, algo que para nós é tão trivial, porque a interface de usuário é super simples, parece que é uma coisa super trivial, e na verdade existe todo esse esforço por trás de preparação desses modelos de linguagem. Então, é nesse processo que acontece uma otimização do modelo, que ele vai absorvendo padrões linguísticos, padrões visuais e padrões semânticos. E o resultado, então, é o modelo fundamental, que depois de todo esse processamento, ele vai ser uma rede neural gigantesca, com bilhões de parâmetros ajustados, que vão capturar relações entre palavras, conceitos, imagens e contextos. Ele não é especializado em nenhum assunto específico, ele é uma base generalista, mas extremamente poderosa, porque em alguns aspectos ele viu muito conteúdo de um determinado tipo, então ele consegue, quanto mais ele vê, né, conteúdo de um determinado tipo, mais confiável se torna aquela informação. E antes desse modelo ser liberado para utilização, ele passa por uma bateria de testes vou listar alguns aqui: desempenho técnico, que define a capacidade cognitiva do modelo, testes de alinhamento e de comportamento, para garantir que o modelo não só funcione, mas funcione do jeito correto, passa por avaliações éticas e de impacto. Isso, cada uma das empresas inclui isso nos seus processos de liberação. Então, análise de viés, mitigação de discriminação, análise de impacto social, testes de privacidade e de proteção de dados, validando que o modelo possa ser utilizado de uma forma corporativa, em conformidade com as leis de proteção de dados internacionais, e uma avaliação de robustez operacional para garantir que o modelo aguente ser usado por milhões de pessoas simultaneamente. Só depois de ser aprovado em todas essas camadas é que ele é disponibilizado para uso público e uso comercial. Então é importante a gente entender que existe tudo isso por trás para gerar o que a gente acha que é um mega cérebro, mas na verdade, né, é um sistema. Um sistema robusto, um sistema extremamente complexo, mas é um sistema de informação. E aí, esse modelo fundamental pode ser adaptado para aplicações específicas, como responder dúvidas, extrair informações, identificar sentimento num determinado conteúdo, descrever imagens, reconhecer objetos e tantas outras aplicações que a gente tem percebido e tem experimentado, não é? O conhecimento do modelo fundamental, ele é um modelo, como falei, generalista, mas ele pode ser estendido através do que a gente chama de RAG, né? Que é um mecanismo em que a gente pode fornecer documentos com conhecimento mais específico, PDFs, normas, manuais, e esse conhecimento, então, vai especificar mais o conteúdo que a IA vai utilizar no processamento. Mas o modelo, ele não aprende sobre esses documentos. Ele só consulta. Ele usa como um contexto temporário para gerar respostas. Isso é importante porque muitas pessoas têm medos, né, de colocar documentos numa ferramenta de linguagem achando que aquilo vai ser utilizado para alimentar esse modelo fundamental, e não, na verdade, essas informações não são incorporadas na atribuição de pesos ali do modelo fundamental, elas são localizadas na camada da aplicação, não na camada de treinamento. Então, não tem risco dessas políticas, por exemplo, se eu der um conjunto de políticas de RH, políticas de precificação, estratégia do meu negócio, né, informações sensíveis da empresa, documentos proprietários, isso não vai se transformar em parte do nosso modelo fundamental e ser compartilhado com outros usuários. Resta daí considerar o quanto que a parte da aplicação pode estar utilizando de alguma forma esse conhecimento, mas isso pode variar de uma ferramenta para outra. Importante a gente discernir isso, né? Até porque tem surgido muitas aplicações novas baseadas nesses grandes modelos de linguagem de fornecedores que a gente às vezes não sabe quais são as preocupações que eles têm. Então,
quando o usuário vai enviar um prompt, esse texto vai percorrer todas essas camadas do modelo fundamental, que tem pesos determinando, né, a importância e a relevância de cada um desses pontos de informação, e o modelo ele vai ativando os padrões relevantes para gerar o próximo token mais provável. Então, o uso é rápido porque todo o trabalho pesado que envolve aprender esse conteúdo mais aprofundado já foi feito durante os meses de treinamento, a etapa de elaboração, de criação desse modelo fundamental. Então, vamos entender um pouquinho mais, com profundidade, o que acontece quando a gente manda um prompt para a inteligência artificial generativa. Então, né, por exemplo, um usuário entra lá e solicita, né, explique o que é inteligência artificial de um jeito simples. Então, primeiro acontece uma análise de contexto. A inteligência ela não ouve só a última frase que foi mandada. Se ela tem um histórico de conversa com esse usuário, ela vai utilizar tudo isso como um contexto completo do prompt, né? Ele vai recuperar o contexto da conversa e vai buscar os padrões aprendidos também durante o treinamento. Então, por exemplo, você está discutindo um processo de RH, numa determinada janela de chat aí com a IA generativa, e num determinado momento ele diz, melhore esse fluxo. A inteligência artificial entende que esse fluxo da minha última mensagem se refere a algo que eu já conversei com ele anteriormente. Então, tudo isso faz parte da análise de contexto. Aí vem a interpretação da intenção. Então, ele analisou o contexto, interpreta, né, tenta inferir o que é que o usuário quer. Então, ele identifica verbos, que é o que fazer, os objetos, sobre o que fazer, critérios, que é como deve ser feito. Então, por exemplo, se a gente der lá, cria uma análise executiva em 5 linhas, a IA vai traduzir isso internamente como resumo, foco estratégico e limite de tamanho. É isso que vai acontecer quando ele faz a interpretação da intenção. Aí ele faz um planejamento interno da resposta. Então, antes de escrever, o modelo monta mentalmente essa estrutura, ele simula passos lógicos, identifica tópicos relevantes, decidir exemplos, organizar uma ordem coerente. Então, se a gente pede, por exemplo, cria um comparativo entre BPM e inteligência artificial, BPM e IA. O modelo primeiro lista os critérios de comparação e depois ele preenche, né, essa comparação aí. E só então vem a geração da resposta. Aí a inteligência artificial vai escrever palavra por palavra, calculando cada token, né, que é o que ela chama lá da estrutura do modelo, que é a continuação mais provável e útil para o contexto da tarefa. Então aqui ele já não está mais consultando o banco de dados, nada, ele está fazendo só uma geração de probabilidade da próxima palavra para gerar a instrução do nosso prompt. E durante essa geração, acontece um processo de avaliação e ajuste. Se vocês já perceberam, eu acho isso muito impressionante. Às vezes, a IA está gerando a resposta e aí ele para por um tempo. Por quê? Porque ele está avaliando o que ele já respondeu, qual é a probabilidade das próximas respostas, e às vezes ele volta atrás e começa a reescrever uma instrução. Ou ele começou a escrever, ele para e aí ele volta a reescrever de uma outra forma. Então, ele constantemente se autocorrige para evitar contradições, repetição excessiva, desculpa, de conteúdo ou coisas que fujam do solicitado. Então, de novo, por trás de toda aquela interface super trivial, que é o que a gente utiliza para interagir com a inteligência artificial generativa, existe toda essa estrutura complexa por trás. E é importante a gente entender isso para reforçar que a inteligência artificial aqui, ela é uma ferramenta. A gente tem que saber utilizar ela como ferramenta. E aí a gente quer discutir, né, por que fazer a pergunta certa, por que criar o prompt do jeito certo faz diferença. Primeiro, porque os prompts que forem claros, eles reduzem a ambiguidade. Quanto mais específico você for sobre o objeto, o formato ou os critérios, menos risco da resposta vir genérica ou desalinhada. Então, é como eu pedir entre melhore meu processo ou me ajuda com a minha empresa, né? Eu preciso de um recorte. Eu daí também os prompts me ajudam a direcionar o plano interno da inteligência artificial. Isso é um outro aspecto importante para fazer a pergunta certa, né? Então, quando a gente especifica o formato, eu quero uma lista, uma tabela, 5 bullet points, né? O modelo ele muda completamente a estrutura interna do que ele vai montar, porque a etapa de pensamento ali, né, de processamento da resposta, vai ser alterada em função disso. As boas perguntas, elas também ajudam a liberar a capacidade certa. Então, se eu disser
explique, o modelo vai atizar as partes do comportamento pedagógico. Se eu disser analise, ele vai acionar padrões críticos. Se eu pedir gere opções, ele vai ativar criatividade e divergência, porque ele tem que garantir que as opções que ele está gerando são distintivas, né, entre si. Então, uma boa formulação vai ativar o modo de trabalho adequado da inteligência artificial. Ela também responde ao tom, então define público, estilo, propósito, ajuda a calibrar a profundidade e a linguagem e também a criação dos exemplos que ela vai dar quando for solicitado. E a pergunta certa encurta o caminho. Então, bons prompts reduzem retrabalho, refinamento e orientação, ajuda, né, a gente direcionar melhor o resultado, e isso é extremamente útil em atividades profissionais, onde o tempo importa para nós, certo? Então, vou falar um pouco sobre algumas, como o Brito falou, né? A gente vai pegar aqui um pouquinho da essência ali do nosso curso de engenharia de prompt, e uma delas é as estratégias de prompt, certo? Então, a escolha da estratégia de prompt que eu vou adotar vai gerar completamente a qualidade da resposta. E ela pode variar de acordo com a minha necessidade. Então, a estratégia de zero shot prompt, ela tem um foco numa previsibilidade sem exemplo qualquer, portanto, vai ser uma resposta provavelmente mais genérica, mas às vezes isso é o suficiente para isso. Depois eu tenho a estratégia do few shot. No few shot eu dou alguns exemplos de como ela deve fazer para acertar o alvo, vamos dizer assim, numa analogia, né? Então o modelo ele vai entender os exemplos que eu dei, vai analisar, entender os padrões nos exemplos que eu dei e vai utilizar isso como referência para gerar a resposta dele. E o prompt cadenciado é aquele onde eu vou conversando com ele e à medida que eu vou conversando, eu vou refinando, né, as instruções e os exemplos para chegar ao resultado que eu quero. Então, se o meu prompt for muito complexo, eu tenho muitas instruções, fazer um cadenciamento pode ser uma forma de chegar ao resultado de uma forma mais consistente. Eu tenho 3 exemplos aqui, mostrando para vocês o uso, né, dessas estratégias. A primeira aqui é de zero shot. Então, por exemplo, eu estou dando uma instrução, eu não vou dar nenhum exemplo, só estou pedindo o que eu quero. Para tarefas simples, objetivas e bem definidas é adequado. Então, preciso organizar melhor o meu tempo, sugira orientações de como priorizar as minhas atividades. Ele vai utilizar o que existe lá, né, no modelo de referência dele, e vai trazer uma recomendação de sugestão. Ele não está seguindo nenhum formato, nenhuma estrutura específica, ele está gerando a resposta conforme o contexto que a gente já teve da nossa conversa, né, o que foi conversado antes, se foi conversado alguma coisa. Então, ele é mais rápido, é mais direto e funciona bem para uma tarefa que seja simples e padronizada. O zero shot é aquele onde eu vou pedir algo, né? Opa, esse é o zero. O few shot é aquele que eu vou dar alguns exemplos de formato, de estilo, de raciocínio, e ele vai seguir o padrão demonstrado. Então, tarefas que exigem consistência, um estilo específico, uma lógica de classificação, né? Então, aqui eu vou mostrar um prompt no qual a gente diz: você é um redator de marketing, vou te dar exemplos de criação de descrição para e-commerce, você deve fazer isso com os produtos a seguir. Então, aqui está a instrução, aqui estão os exemplos. Então, o exemplo ele tem, para essa entrada aqui, que é um texto simples, gera uma saída que, se a gente olhar aqui, tem 3 frases. A primeira frase é mais descritiva, o segundo destaca algum aspecto e o terceiro gera, né, uma mensagem de destaque. Então, eu passei os 2 produtos no meu prompt e ele gerou ali, para o produto 1, se a gente olhar, ele tem a mesma característica. Uma linha de identificação, outra que fala sobre, né, o produto e o outro dá um destaque especial para algum item. E ele fez isso com os 2 produtos, tá? Então, esse é o few shot, eu dou alguns exemplos de formatação e ele segue. E o prompt cadenciado, né, quando eu tenho um conjunto de tarefas em sequencial. Então, problemas complexos, análises estruturadas, a criação de planos, diagnósticos, mapeamento de processos, né? Eu vou utilizar esse tipo de prompt. Então, aqui eu fiz uma primeira solicitação para ele, né, pedindo para ele me ajudar a criar um plano de utilização de inteligência artificial. Aí eu fiz um outro prompt, disse, eu quero também adicionar alguns exemplos de como utilizar a inteligência artificial no ambiente de trabalho. Agora eu estou continuando, né? Adicione uma seção de cuidados com privacidade e proteção de dados. Aí ele vem e me traz essas questões.
Aí eu tenho esse conjunto, né, esses 3 blocos de informação, mas eu quero que seja uma linguagem que eu possa utilizar com a minha equipe. Então, simplifique a linguagem da política completa em uma forma que todos os funcionários entendam facilmente. E daí, a gente vai ver que ele vai colocar aqui a política inteira, né, com algumas informações, numa linguagem bem fácil, bem usual, que qualquer pessoa, né, desde um estagiário até um diretor, consiga compreender essas informações. Ok? Então, essas são as estratégias. Qual é a estratégia melhor? Sempre vou utilizar uma ou outra? Não, isso vai depender do tipo de tarefa que eu tenho. E aqui eu queria destacar 2 elementos que ajudam a potencializar o uso do nosso prompt. Um deles, provavelmente, eu não consegui acompanhar muito do chat aqui, porque eu estou focada em trazer essas informações para vocês, mas alguém já deve ter mencionado ali, que é importante definir a persona. Sim, a persona é um dos elementos que trazem mais clareza de estilo, né, e de informação no nível técnico. Então, ele vai nos ajudar, né, no momento em que eu defino uma persona, por exemplo, você é um chefe de cozinha, você é um médico, eh, veterinário, você é um artista, né? Você é um designer de interiores. Cada um desses vai nos ajudar, né? Então, a persona ela vai atribuir características, um vocabulário específico, jargões da área, vai mudar a forma de explicar para algo alinhado com o tipo, né, de conversa que duas pessoas com aquele conhecimento, aquela expertise usariam, o próprio nível de formalidade e o nível de rigor. Isso é super interessante, porque, por exemplo, né, especialmente ali na parte de jargões e de vocabulário, às vezes um termo pode mudar completamente. Hoje de manhã eu estava conversando com o Henrique, que é meu parceiro, e ele comentou que precisava buscar uma câmera. Uma câmera. E aí eu fiquei pensando que é uma câmera para bicicleta. Eu fiquei pensando, uma câmera para bicicleta. E eu fiquei achando que era uma câmera digital, que ia filmar, fotografar coisas para colocar na bicicleta. Achei aquilo meio estranho, porque não é uma coisa que a gente costuma fazer. E aí entendi que no contexto da bicicleta, a expressão, na verdade, era a câmara de ar que vai dentro do pneu, era isso que ele queria dizer. O uso de câmera pode ser usado para tanto câmera digital, né? Fotográfica, de vídeo, quanto isso. Por exemplo, para um profissional da área de processos, a sigla BPM a gente relaciona com a disciplina de gerenciamento por processos de negócio. Já para um profissional da área musical, BPM pode ser batidas por minuto, beats per minute, que tem um contexto completamente diferente. Então, quando eu atribuo persona, eu não preciso ficar explicando para a inteligência artificial qual é o contexto daquele jargão, ele já vai conectar as coisas automaticamente. Isso nos ajuda a gerar também respostas mais consistentes e mais previsíveis. É como se eu dissesse que, olha, vamos conversar aqui como se fôssemos 2 especialistas na área de saúde, 2 médicos. Ele vai utilizar, né, uma estrutura similar de respostas, uma consistência no raciocínio, vai manter uma estabilidade no comportamento alinhado com a persona que a gente atribuiu e vai reduzir a ambiguidade das mensagens, né, tanto na interpretação quanto na geração da resposta. Então, por exemplo, se eu disser que a minha persona é um auditor, ele vai focar na parte de riscos, de conformidade. Se eu disser que a persona é um designer de produto, ele vai focar em uma geração mais direcionada para empatia e para experiência. Se eu disser que a persona é um PMO, né, ele vai focar em estrutura, nos entregáveis, nos prazos. Então, tudo isso é influenciado quando eu determino uma persona. E o conteúdo, né? O conteúdo adicionado que eu adiciono no meu prompt, seja via prompt de texto, seja via arquivos que eu vou anexar ali no meu prompt, ele ajuda a transformar o modelo num especialista no meu problema, porque eu vou estar entregando um conteúdo específico sobre uma determinada situação. Então, isso vai me ajudar com inclusão de fatos, dados, métricas, documentos, imagens, exemplos. São coisas que eu não vou encontrar no meu modelo principal, né, no meu modelo de base, e que eu estou fornecendo adicionalmente ali para trazer essa IA para o contexto do que eu estou tentando resolver através daquela interação com ela. E por que isso é importante? Ela vai também me ajudar a reduzir a ambiguidade, porque ela já está focando na estrutura, vai evitar que ela faça generalizações, né? Invente ou
traga a partir da generalização ali da resposta, né, inventando detalhes que talvez sejam irrelevantes, usando padrões muito comuns, né, em vez da realidade do nosso contexto, ele perde a precisão técnica. Ele também nos ajuda a minimizar erros e suposições, né? Então, se eu tenho um conteúdo com números reais, nomes de processos, níveis de SLA, etc., ajuda a IA, né, a determinar melhor, direcionar melhor a resposta dela. O conteúdo ele não precisa ser perfeito, ele só tem que ser útil para a inteligência artificial. Ah, não está bem formatadinho, não está estruturado. Pode ser texto longo, texto desorganizado, rascunho, print, documentos incompletos, listas de informações, desde que seja útil. Então, ele só precisa que a gente coloque algo de concreto na mesa para ser utilizado, certo? Ele vai utilizar a estrutura linguística dele para interpretar esse conteúdo. E ele ajuda a aumentar a própria relevância das nossas respostas, né? Então, por exemplo, se eu colocar ali um prompt sem conteúdo, como me ajude a melhorar o processo de contas a pagar, mas eu não estou fornecendo nada sobre quais são os problemas que têm que ser melhorados, então esse é um prompt que ele vai generalizar, né? Ele vai gerar uma resposta que possivelmente ele vai supor um monte de coisas. Agora, se eu disser, me ajude a melhorar o processo de compra de contas a pagar, as dores atuais são retrabalho na conferência, aprovação lenta, dados de notas fiscais digitados manualmente. Eu tenho um TAT de 6 dias, 12% de exceções, 4% de atrasos. Opa, então eu estou fornecendo para eles para ele, né, detalhes desse processo que vão orientar ele sobre aonde que precisa ser melhorado o processo. Ele tem dados para analisar e me recomendar melhorias de processo que estejam alinhadas com essas necessidades. Bom, trazendo um pouquinho aqui para o contexto da elaboração de prompts, então, tá? A gente tem uma formulazinha, digamos assim, com 6 passos que, se a gente seguir, a probabilidade da gente gerar um bom prompt é potencializada, tá? Antes da gente falar disso, queria trazer alguns erros típicos que a gente vê em alguém que começa a usar prompts sem saber como estruturar bem. O primeiro está conectado um pouco com o que eu já comentei antes, né? Pedir algo genérico demais. Até botei uma casca de banana aqui, porque para mim é como se tivesse, tipo, ops, né? Deslizando, né? Na hora de conversar. Então, por exemplo, cria um texto sobre inovação. Vai me gerar uma resposta superficial, sem contexto de negócio, né? Muito padrão. E possivelmente não vou ficar satisfeita com aquele resultado. Ele vai gerar uma coisa qualquer sobre inovação. Assim como se eu pedisse para você, me gera aí um texto sobre inovação. Você ia pensar e ia sair da sua cabeça. Outra, esquecer de definir um formato de saída. Então, por exemplo, eu peço lá, explique inteligência artificial. Eu estou deixando, né? Ele vai provavelmente gerar um texto corrido ou alguma estrutura que talvez pela minha personalização da ferramenta de IA ele consiga entender como que eu gostaria, mas ainda assim, né, ele não vai ter uma estrutura específica. Cada vez que eu fizer essa pergunta, ele vai gerar de uma forma diferente. E talvez eu precisasse, por exemplo, de bullet points, né, de uma lista, uma tabela ou um texto pronto resumido para um pitch, né? Ou um número máximo de palavras, porque isso vai para um campo de algum sistema que tem um limite de conteúdo, de palavras ou de caracteres, enfim. Quando eu não defino esse formato de saída, eu vou ter um resultado genérico, e aí cada vez que eu interagir, ele vai gerar de uma forma diferente. E aí eu vou ter que trabalhar mais em cima daquilo, né? E o terceiro é mandar textão. É aqueles prompts gigantescos em que eu tento colocar tudo num único prompt. Explique isso, reescreva aquilo, pense também no público, faça um checklist, gere um plano completo. Se eu tentar fazer tudo isso em um mega prompt, eu vou estar misturando objetivos, o modelo perde foco e a qualidade despenca. Tá? Então, usar nesse tipo de situação, onde eu começo a ter uma estrutura de prompt muito complexa, dividir ela e trabalhar numa estrutura de prompt cadenciado vai ser uma forma muito melhor de gerar o resultado que eu quero. Vamos então para os 6 passos que eu prometi para vocês, né? Que a gente utiliza aqui para recomendar um prompt eficaz. Não é que eu sempre vou ter que executar os 6 passos, mas quando eu vou gerar um prompt, mentalmente eu organizar o que eu tenho dessas informações que eu posso colocar nessa conversa com a IA, né? Então, o primeiro vai ser o papel, o que eu estou falando, né? O segundo é o que a IA deve fazer, que é a ação.
O terceiro é o contexto, né, que vai determinar ali informações adicionais. O quarto é o resultado, que vai dizer o que, que eu quero de fato gerar como conteúdo final, né, como produto daquele prompt. O estilo e o público vão definir o tom da resposta para quem que ele serve e a parte da configuração vai definir formatação e restrições. Então, falando um pouquinho mais sobre o formato, né? O primeiro passo para criar um bom prompt é a IA saber, né, quem que deve ser, quem que deve estar respondendo por aquilo, que é basicamente conectar com a persona que a gente definiu. Então, quando eu defino um papel específico, isso vai influenciar a minha saída. E isso é importante, né? Porque, como eu comentei, sem um papel bem definido, a IA vai gerar respostas genéricas, provavelmente a profundidade vai ser limitada, não vai ser muito aprofundado, talvez até incoerente. Tá? Então, a minha pergunta seria: que tipo de perfil ou habilidade de pensamento eu quero ativar para que o modelo gere a resposta que é do meu interesse, certo? Então, pense como um analista jurídico, você é um diretor de marketing de uma agência de criatividade na área de cosméticos. Eu estou contextualizando bem a persona, né, que vai assumir o papel naquela interação. Então, como resultado desse passo, o que, que eu devo ter? Um papel claro, bem específico, que a IA vai assumir no momento em que ela for gerar a resposta. A ação, né, é a definição de como que o trabalho vai ser executado, ou seja, o que, que eu quero que o modelo produza. Quanto mais específico for, melhor, certo? Então, escrever um e-mail, ele vai criar uma estrutura de conteúdo como é o padrão de mensagens de e-mail, com uma, uma mensagem cordial no início, o conteúdo, né, sendo gerado ali, um fechamento de agradecimento, de disposição para continuar em próximos contatos, assim por diante. Então, ele vai usar isso. Resumir um documento é outra ação completamente diferente. Traduzir um texto, criar uma ilustração, né? Isso geralmente é aquilo que é a essência do nosso prompt de fato, né? Quanto mais claro for no que eu quero que ele gere, na ação que eu quero que ele faça, melhor. Isso vai estar muito ligado com o contexto, né? Então, definir a ação é essencial, mas o contexto vai adicionar detalhes que ajudam a personalizar essa resposta. Se eu não dou contexto, a IA pode gerar respostas genéricas. Então, aqui no contexto entra aquele conteúdo que eu comentei, né? Que vai focar, vai ajudar o modelo a focar e tornar ele um especialista naquele tópico que eu quero explorar. Então, quais são as informações que vão refinar o conteúdo a ser gerado? Né? Então, por exemplo, traga ideias de retenção de colaboradores em empresas de tecnologia que atuam num ambiente híbrido de uma cultura descolada. Então, eu tô dando uma especificação, né? Eu quero que ele gere ideias, isso seria a ação. Aqui eu tenho um contexto, né? Que é para colaboradores de empresas de tecnologia, ambiente híbrido, cultura descolada. Como resultado, a gente vai ter uma definição clara de um contexto definido que vai orientar o nosso resultado, né, para uma saída mais apurada. Como você espera que seja a saída desse prompt, né? O que, que o modelo deve gerar? Isso deve ser o resultado. Então, o resultado é: eu quero um artigo que tenha uma estrutura com introdução, visão histórica, visão geral, principais conceitos. Eu quero uma planilha que tenha colunas com o nome do cliente, o estado, o total de compras e o valor da nota. Eu quero uma comparação mostrando prós e contras de cada abordagem para escolher uma mais adequada numa técnica de otimização de custos. Eu estou definindo o que, que eu quero que ele gere como produto, como resultado, certo? Então, a ação, ela me diz o que fazer. O resultado é o que eu quero que ele entregue como produto, né? Então, a especificação do produto final vai ajudar a IA a definir melhor o que, que ela tem que entregar no prompt. Bom, daí a gente tem as questões de estilo e público, né? Que vai formatar ali melhor as palavras que ele vai utilizar, basicamente, né? Ou que vai influenciar o resultado da entrega. Então, enquanto o estilo define como que o resultado deve soar, eu quero uma linguagem mais amigável, mais acessível, mais formal, mais técnica, né? Então, ele vai ajudar a orientar o resultado no estilo. O público vai ajudar a determinar o nível de linguagem que ele vai utilizar. Então,
Se for para profissionais da área de saúde, ou se for para pessoas acima de 60 anos, ou se for acessível e fácil de ser entendido por uma criança de 10 anos, tudo isso muda completamente a escolha das palavras que ele vai fazer na geração da resposta. Mesmo que toda a etapa anterior do processamento do nosso prompt, né, que é o contexto, a intenção, a geração, né, o processamento ali da geração da resposta para dele gerar o texto da resposta, isso aqui vai ser influenciado nessa parte final. E a configuração, né? A configuração é como eu quero finalizar esse meu formato de saída. Então, por exemplo, é um conteúdo que deve ter 5 parágrafos. Pô, então é praticamente uma página de escrita, né? Bastante coisa. Ou a imagem gerada tem que ser uma imagem na proporção 16:9 em orientação horizontal ou em orientação vertical. Organize a lista em tópicos e subtópicos com 5 itens em cada tópico. Crie 100 linhas com exemplos de dados da planilha, ou seja, um detalhamento técnico com características, com especificações que vão direcionar o resultado para ser entregue. E aí, né, o resultado, então, da aplicação desses 6 passos vai ser uma formulazinha básica, tipo, haja como o papel realizando tal ação para gerar tal resultado, em tal contexto, usando tal estilo para tal público-alvo e considere essa configuração. Eu posso colocar isso em um único prompt ou eu posso distribuir isso numa estrutura, né, de um prompt que vai me ajudar a resultar. E claro, nem sempre vou ter, né? Se eu definir uma persona e a persona já tem um estilo e um público definido, não preciso ficar descrevendo isso, certo? Então, só mostrando o exemplo aplicado aqui desses 6 passos. Então, começando pelo papel, né? Então, se eu quero fazer um e-mail encorajando um feedback para um projeto. Então, o papel, né, haja como um gestor de recursos humanos. Na ação, crie um e-mail para solicitar feedback dos funcionários sobre a implantação do modelo de trabalho híbrido. Contexto: a empresa recentemente implantou um modelo de trabalho híbrido e quer entender como é que está sendo na percepção dos funcionários. O resultado é um e-mail que deve iniciar incentivando respostas honestas, informar o feedback que ele vai ser usado para melhorias, conter um link de feedback, né, um formulário de feedback, deve ter um título chamativo, deve chamar para uma ação para as pessoas participarem, e o estilo tem que ser amigável, encorajador, tom profissional, inclusivo. O público são todos os funcionários da empresa que, né, independentemente do cargo, vão incluir aquelas pessoas que estão trabalhando de uma forma híbrida. E a configuração aqui a gente quer que seja breve, objetivo e que não ultrapasse 20 linhas. Então, um exemplinho aqui desse prompt sendo aplicado. Aqui está a composição, né, desses passos ali para gerar esse prompt. E aí tá ali, ó, o assunto, né, o texto, conforme a gente sugeriu, o conteúdo todo aqui não chega a ter 20 linhas, então tá dentro, né, das configurações que foram dadas, ok? Outro exemplo, elaborar um documento de plano de onboarding. Então, haja como um especialista em recursos em RH e estratégia organizacional, estou acionando, né, essa persona, cria um documento detalhado com o plano de onboarding. A empresa é uma pequena organização de tecnologia com cerca de 20 funcionários, focada em desenvolvimento de software. Estou dando um contexto para ela. O resultado que eu quero é o documento, tem que ser formatado como um guia, dividido em introdução, cultura da empresa, ferramentas e tecnologias, rotinas e metas dos primeiros 90 dias do colaborador que vai estar nesse processo de onboarding. O estilo deve ser amigável, motivador, acolhedor. E o público, né? Eu nem estou dizendo público-alvo, estou dizendo aqui, ó, receberão esse documento os novos funcionários da empresa. E a configuração é gerar isso num documento Word que não tenha mais de 10 páginas. Então, aqui está a descrição do prompt, né? Se eu mandar essa informação aqui para ele, ele está montando aqui o plano de onboarding. Então, aqui, como eu estou usando o ChatGPT nesse exemplo, né? Ele está colocando numa lousa, né? A gente falou desse elemento de lousa na live anterior. Se você não viu a live anterior, fica a dica. Então, ele está colocando numa lousa porque ele está compondo o conteúdo do documento para a gente poder trabalhar e depois ele gerar, né, o arquivo doc ao final. Mas ele está respeitando a instrução que eu dei para ele da formatação,
do público que vai utilizar, de cada uma das seções do documento, né? Claro que em alguns aspectos ele está generalizando, ele não sabe muito bem quais ferramentas eu uso e eu não dei contexto sobre isso para ele, né? Então ele deu uma generalizada aqui, eu vou ter que dar uma revisada, uma refinada para daí poder transformar isso no PDF. Lembrando, né, que é uma ferramenta. Então eu devo utilizá-la como uma ferramenta para gerar o resultado que eu quero, mas eu tenho que ser crítico. Inclusive, enquanto ele está gerando aqui, um cuidado que eu sempre recomendo é não deixar que a inteligência artificial domine o seu trabalho. Eu vejo pessoas em que começa uma interação com a IA e a IA sempre ela vai sugerindo, quer que eu faça tal coisa, quer que eu faça tal coisa, e a pessoa vai, né, dizendo sim, 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 e a IA vai trabalhando por ela, e quando ela vê, ela nem participou muito da elaboração daquele conteúdo, então ela não tem domínio sobre o que foi gerado pela IA, e nem fez uma análise crítica adequada, certo? A gente que tem que ter o controle sobre a inteligência artificial, fazendo a interação e orientando ela sobre o que a gente quer. Por mais que ela sugira coisas, a gente tem que orientar o que a gente quer. Certo? Então aqui a gente já disse para ele, né, gerar o índice, criar um arquivo Word, e agora sim estou baixando o arquivo Word aqui. Aí se eu vou editar, né, onde que eu vou editar, é a minha escolha. Só para mais um passo, um rapidinho aqui, né? Um outro exemplo. Então, análise de currículos de empresas de importação e exportação, né? Então, aqui a persona é um analista de recrutamento que vai de uma grande empresa de import e export. A ação vai ser o currículo que vai ser mandado em anexo para ele identificar se o cargo atende aos requisitos da vaga. Daí, como contexto, eu passo a descrição da vaga, né? Eu tenho uma descrição completa. Poderia fornecer essa descrição da vaga como um documento, aqui a gente colocou como parte do prompt. O resultado que a gente quer que apresente o nome do candidato, localidade que reside, tabela de requisitos, etc. O público que vai consumir esse relatório são analistas de RH e de recrutamento dessa vaga, e a configuração é um relatório que possa ser exportado para o Word. Então, né, aqui eu vou colar também, aqui vai ser um promptão, normalmente a gente faria, né, um cadenciamento, alguma parte disso aqui estaria em algum documento complementar, mas a gente vai aqui carregar o arquivo que é do currículo do João para analisar. Então, estamos adicionando, né, conteúdo junto com o contexto desse chat e ele vai receber isso e vai analisar as informações, certo? Está gerando o resultado conforme eu orientei ali no prompt, inclusive do formato de saída, que eu queria uma tabela de requisitos obrigatórios, uma tabela de requisitos opcionais e tudo mais. Certo? Bom, eu acho que agora passo a palavra para ti, Brito, para te dar um fechamento aqui falando sobre regras de ouro para o prompt. Kelly, claro, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui minha tela e fazer esse belo fechamento. Então, agradeço demais aí, Kelly, por todas as colocações. Foi muito rico, né, poder não só falar sobre prompt, engenharia de prompt, mas também entender um pouquinho do que tem por trás da IA generativa, de como ela entende, como ela interpreta, como que ela gera os resultados, e eu acho que isso faz com que a gente saia de simplesmente estar ali do outro lado do teclado, digitando, para ser alguém que sabe como as coisas estão acontecendo. E quando a gente tem a base, isso começa a fazer toda a diferença. Como você bem trouxe, a gente quer agora, nesse fechamento dessa última apresentação da nossa jornada de adoção de IA generativa, trazer então uma compilação de algumas regras de ouro para nós termos bons prompts. Coisas que a Kelly já falou, coisas que a gente vai ressaltar aqui, mas que principalmente sirvam para vocês como guia, para que constantemente, quando estejam conversando com o prompt junto com a inteligência artificial, possam lembrar dessas orientações. Inicialmente, é fundamental que as instruções sejam claras e objetivas. É interessante que, algumas semanas atrás, o CEO da OpenAI comentou que eles já tinham gasto mais de 500 milhões de dólares somente no processamento de mensagens que as pessoas davam bom dia e adeus, até logo, para o chat GPT. Porque, no final das contas, qualquer coisa que você manda para ele, ele tem que processar, né?
o fato é que você pode ser simples e direto com a inteligência artificial quando você conversar com ela. Isso não só poupa tempo seu, como também economia, energia e processamento no planeta. Por outro lado, se a gente tem que ser claro e objetivo, a gente também tem que ser muito específico. Quanto mais a gente puder trazer detalhes que agreguem valor para o resultado que a gente quer que o prompt nos passe, mais próximo a gente vai estar do resultado esperado. A Kelly trouxe aí uma série de diretrizes, de estruturas para poder a gente criar um bom prompt, e tudo isso nos traz justamente nessa direção, de sermos específicos para poder conseguirmos obter aquilo que nós esperamos. Veja, ser específico não quer dizer que eu vou criar prompts de 5 páginas com um monte de informações. Já dizia Einstein que a simplicidade é o máximo da elegância, é o máximo da excelência, e por isso nós temos que ser específicos, temos que ser objetivos e claros e simples, buscando fazer as coisas sem precisar trazer complexidade e sim simplicidade com qualidade. Por isso que muitas vezes dar exemplos, dar conteúdos de referência, indicar para a IA, olha, observe esse exemplo, observe essa resposta e se guie nela para me trazer um resultado semelhante, pode ser extremamente efetivo, porque o exemplo, a referência, traz um norte de como que o resultado deve ser gerado. Uma técnica bastante importante também é a da gente criar delimitadores. Os delimitadores, eles deixam claros dentro de um prompt o que é a informação que eu quero passar. Porque muitas vezes num texto corrido, a gente está lá descrevendo o nosso desejo, a nossa necessidade, e no meio daquele texto tem informações que, de acordo com a vírgula, com o posicionamento das informações, com palavras que podem ter mais de um sentido, pode não ficar claro que exatamente aquela parte do texto é aquela informação que eu quero que ele considere para gerar um resultado. Quando nós colocamos delimitadores, como por exemplo, colocamos expressões entre tags, né, de HTML, ou colocamos um nome do delimitador 2 pontos e colocamos aí o nome da informação que a gente quer passar, isso torna muito mais claro para a IA exatamente o que é aquele dado que eu estou enviando. Se nós tivermos que criar um prompt muito complexo, que tem que fazer muitas coisas, é melhor, para fins de clareza, de objetividade, a gente criar 4 ou 5 prompts que vão consumindo uma informação após a outra, do que tentar criar um prompt monstro que vai ter que pegar um monte de dados e fazer input, output, e muitas vezes ali nesse meio tempo, num ponto que você não controla, como a IA decide, porque quando você manda o prompt para ela, ela vai lá e executa tudo que ela entendeu o que deve executar, ela pode te dar um resultado diferente. Quando a gente divide um prompt complexo em tarefas simples, a gente vai fazendo a solicitação, recebendo o retorno, fazendo a solicitação e recebendo o retorno. E um ponto de confusão ou de ajuste fica muito mais fácil, simples e direto de nós corrigirmos. E aí, pensem que a inteligência artificial ela vai receber uma mensagem da mesma forma como você poderia pedir isso para um colega de trabalho, para um parente, para um amigo. Entendo que se você não for também objetivo, claro, explícito com uma pessoa, um colega, talvez ele também não te entregue aquilo que você gostaria. Então, quando você for fazer uma solicitação para IA, tente avaliar se você fosse fazer uma solicitação para uma pessoa, ela também entenderia. Mas considere que a IA, ela não tem um contexto de negócio que daqui a pouco um colega seu que convive com você todos os dias, talvez tenha. Então você deve validar se aquela explicação ela é clara o suficiente para IA, como seria para uma pessoa, mas para uma pessoa que não tem necessariamente o contexto que um colega seu poderia ter. E, evidentemente, nem sempre, eu diria para vocês que a maioria das vezes, de acordo com aquilo que a gente quer obter, o primeiro prompt não é o nosso melhor prompt. O primeiro prompt é a nossa primeira tentativa, muitas vezes a gente pode ser muito feliz nisso, mas muitas vezes também eu tenho que refinar, pedir para ele fazer diferente, fazer um ajuste, trocar uma palavra até chegar no resultado esperado. Isso é principalmente relevante quando a gente está fazendo um prompt que depois, no final, a gente quer utilizar ele de forma recorrente. Porque aí, uma vez que eu salvo esse prompt na figura de um agente, como diria o Copilot, ou de um gen,
como diria o Gemini, ou de um GPT, como diria o ChatGPT, eu vou ter aquela lógica, aquela inteligência salva para poder me trazer a resposta que eu preciso sempre que eu precisar, sem nem precisar mais lembrar que eu escrevi aquele prompt alguma vez. Fazer a pergunta certa faz toda a diferença. Prompts claros reduzem ambiguidade, fazem com que o retorno que você vai ter já é a resposta que você deseja. Aqueles prompts que direcionam para um plano interno da IA permitem que a inteligência artificial se organize melhor sobre como ela vai estruturar a sua resposta. À medida que você faz boas perguntas, você começa a perceber o potencial da inteligência artificial, você começa a perceber aonde ela consegue chegar, e você vai ver com o tempo que você pensava que a inteligência artificial poderia te ajudar até um determinado ponto do teu processo, e com a evolução você consegue ver que ela consegue até chegar mais longe do que você imaginava. A inteligência artificial, ela sempre responde com um estilo, com um tom, com uma forma de lhe retornar, e de acordo com o público que você quer atingir com aquela resposta, você precisa adequar esse tom para que eles tenham uma melhor comunicação. Nós vimos ali, por exemplo, nos componentes de um bom prompt, o item que é o estilo da pergunta que nos permite definir esse tom. Ou seja, uma boa pergunta encurta o caminho e nos dá acesso diretamente à resposta que nós precisamos, e com isso nos permite cada vez mais chegar a resultados melhores. Dessa forma, nós fechamos aqui essa apresentação da iProcess, né, uma empresa, como eu comentei lá no início, dedicada ao redesenho e automação de processo, com as principais tecnologias no mercado para automatizar o processo de vocês de ponta a ponta, com soluções de robotização, workflow, BPM, chatbot, IA generativa e muitas outras que olham para um processo como uma grande oportunidade para fazer que a organização seja melhor, mais eficiente, reduza custo e traga melhor experiência para o seu cliente. Nós trabalhamos isso hoje pensando em inteligência artificial de uma forma corporativa, por uma metodologia que envolve a ponta a ponta sobre como nós levamos a inteligência artificial para toda a organização. E para isso nós temos que levar conhecimento através da nossa capacitação, através do nosso jogo de cartas, dos superpoderes da IA, que permite que as pessoas tenham ideias, tenham insights, olhem para o seu dia a dia e descubram onde estão as suas oportunidades. Trabalhamos, inclusive, de forma presencial com os nossos clientes através da nossa garagem de IA, trabalhamos através de workshops e descobertas de oportunidades de inteligência artificial, e desenvolvemos a partir daí, e a partir das várias ideias que surgem nessas dinâmicas, a possibilidade de implantar inteligência artificial generativa de forma corporativa, que é o assunto aqui da nossa jornada, implantação de assistentes digitais ou de qualquer outra capacidade de automação que envolva inteligência artificial. A iProcess tem uma ampla gama de ofertas que permite levar vocês numa jornada de ponta a ponta. E por isso, convido vocês a não só acompanhar os nossos webinários que a gente já fez e ainda vai fazer esse ano, mas também a contar com a iProcess como a sua parceira de redesenho e automação de processos. Contem com a gente para trabalhar em toda essa jornada. E eu deixo aqui com vocês esse QR Code para que vocês possam contribuir, nos ajudar, trazer o seu feedback e fazer com que a gente possa cada vez mais trazer um conteúdo de qualidade atendendo às expectativas de vocês, nossos clientes. Nós finalizamos aqui mais uma jornada, dessa vez de adoção corporativa de inteligência artificial. Foram 5 palestras, onde a gente apresentou a nossa metodologia, os principais produtos no mercado, que são capitaneados pela Microsoft, pela Google e pela OpenAI. E agora, finalmente, o nosso curso, na verdade, essa palestra sobre engenharia de prompt, que eu já deixo o convite aqui para aqueles que desejarem se aprofundar mais, que conheçam as nossas capacitações. A gente tem não só uma capacitação de engenharia de prompt aplicada ao negócio, estruturada com qualquer tipo de ferramenta, mas também desenvolvemos esses cursos especificamente para quem utiliza Copilot e Google Gemini, para que possa ter nesse curso o seu ambiente próprio de trabalho. Sei que estamos bem em cima aí, né, Kelly? Passamos 5 minutinhos, não sei se tem
alguma questão que a gente vai responder, ou se não, a gente pode deixar as questões também para serem respondidas na publicação desse material que a gente vai fazer logo em seguida no nosso blog. Eu estava dando uma olhada no histórico de comentários aqui, não encontrei nenhuma pergunta específica do conteúdo de hoje. Acho que fomos bem claros e didáticos nas nossas explicações, Brito. E os feedbacks aqui estão sendo que o conteúdo foi muito bom, então acho que estamos entregando com chave de ouro. Muito obrigada, pessoal. Uma boa tarde para todos e até a próxima. Muito obrigado. Grande abraço.